E aí a gente vê, isso começou a ser mais desenvolvido nos países de fora, né? Esses programas de educação em que eles começam desde os primeiros períodos do ensino, nos colégios, nas escolas, prezinho, etc., né? Como a gente chama aqui no Brasil, a conscientização das emoções, né? A necessidade de vocês trabalhar as emoções, o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva. Aí a gente tem até esses filmes que estão sendo lançados ultimamente pela Disney. Aqui eu ressalto divertidamente que pra mim ele, nossa, passa de uma forma brilhante o olhar valioso, né, para as emoções, porque isso não tinha no sistema antigo. E aí a gente até lembra um cara que eu sou muito fã, que é Piaget, né, que o Piaget ele coloca a questão do afeto como pilar no aprendizado de qualidade. E o Piaget ele batalhou muito contra o ensino, aquele ensino que a pessoa tem um nome, eu esqueci o termo, que o aluno só fica sentado absorvendo, o professor só falando, né, etc. Piaget pega e fala, não, tem mais coisa aqui para o ser humano aprender. E eu acho que atrela até um pouco a questão do sentido de vida, né? Porque qual que é o sentido de você absorver conteúdo, passar uma prova e depois esquecer, né? Mas aí eu falando da questão do desenvolvimento da autonomia emocional, eu acredito, e aí vai a minha pergunta para você, se isso contribuiria para a gente diminuir, ou no mínimo não aumentar o índice de suicídios nas nossas sociedades, porque a gente não vê isso só na sociedade brasileira. Você pontuou, e eu já tinha visto uma pesquisa que reforça isso que você comentou, sobre ter mais índice de suicídio em países desenvolvidos do que nos subdesenvolvidos. Eu vou só dar um depoimento. Um dia eu fui numa escola para desenvolver um projeto literário e, na verdade, foram em duas. Eram escolas particulares daqui de Patos, de Minas. E as duas supervisoras, a primeira que eu fui foi a que comentou isso comigo, só a partir dela. A segunda escola que eu fui, eu que perguntei para a pessoa que era uma das supervisoras. E aí as duas compartilharam o mesmo ponto de vista, a mesma observação. Que é porque elas trabalham tanto no setor particular, privado, né, quanto nas escolas públicas. E aí falaram que o índice de adoecimento emocional e problemas familiares existem mais em escolas particulares do que públicas. Mas enfim, né, são sintomas sociais, né, o que eu quero trazer aqui é a questão dos sintomas sociais. E o que você diz aí? Enquanto existencialista. É outra questão que a gente poderia ficar mais 2 horas. É outra grande provocação. Mexeu comigo. De novo. Olha só. Tem até que fazer uma escolha, assim, como se tivesse a caixinha aqui. Tá fervilhando as sinapses aqui, ó. Tup, 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 tup. Então eu vou selecionar, vou falar disso. 1, 2, 3, 4, não 5. vou falar daquilo, né? E, enfim. Meu caro, aumento de violência autodirigida. Nas nossas excelentes universidades federais está sendo feita muita pesquisa disso, inclusive dentro da psicologia. Então, eu estou ali atento, assim que sair publicações, eu irei acompanhar. É um assunto muito atual, complexo, não dá para reduzir, multifatorial, causal. Uhum. É uma questão de saúde pública. Mas involução, retrocesso, perdas de direitos constituídos, a meu ver, é uma das grandes questões que nos leva para perder o chão, o fundamento, a base da nossa vida. Eu vou chegar lá, mas eu vou contornar aqui, eu vou em outro lugar primeiro. Neste momento histórico, eu estou mais preocupado com o envelhecimento com a pessoa idosa do que com as crianças. Quando a gente vê políticas em países cortando direitos em que você desenvolve toda uma vida,
6 décadas, e de repente, no momento que seria ter qualidade de vida nessa fase importantíssima, que é envelhecer bem, eu não tenho cuidado com esse trânsito, eu não tenho preparação, e eu tenho uma linguagem. O nome correto disso, aqui eu não vou usar eufemismo, chama necropolítica, a partir de uma necroeconomia. Então, se não produz, é hora de descartar. Então, eu tenho políticas e economias sendo produzidas com o objetivo de aumentar taxas de mortalidade em relação a determinados segmentos da sociedade, em relação a minorias, pessoas em situação de rua, Sim. Os nossos povos originários. Indígenas. Tem N realidades invisíveis na nossa sociedade. N. No contexto da infância, eu tenho uma infância sendo uniformizada, eu tenho uma infância manipulada, eu tenho uma infância, eu estou balançando o pé debaixo da mesa, que eu começo a ficar irritado com isso, que mexe profundamente comigo, porque criança tem que proteger. Criança implica responsabilidade de alguém em algum lugar. Aí, essa base da vida, e eu estou escutando o choro de uma criança, né? É ali fora. É ali fora, gente. Tá acontecendo mesmo, é ali fora. Olha o fenômeno. Aumentou. E tal. Então ali, esse choro é sinônimo de necessidade de cuidado. Me convida à amorosidade. Então, que negócio que é esse de país, de nação, de políticas, de políticos, de formas econômicas, desenvolvimentos e tal? A gente já sabe desde Freud lá, mal-estar da civilização, que todo grande avanço causa grandes benefícios, como a Segunda Guerra Mundial. Foi o período que trouxe avanços. Enormes avanços. Tecnológicos, etc. Mas não podemos falar que precisamos destruir pessoas para avançar. Isso chama perversão. Isso chama apologia ao sofrimento do outro. Isso chama sadismo. Isso chama pulsão de morte. E nós estamos aí diante de volta de políticas de higienização em massa, né? Tem algumas coisas estranhas que a gente precisa falar sobre isso, e dar nome e ter essa coragem e defender. Somos psicólogos, estamos com foco na vida, na saúde, no ser humano. Eu sou um profissional que cuido de pessoas em adoecimento. Eu não sou profissional da doença. Eu não estou focado em doença. Sou, inclusive, um crítico de estratégia de marketing, de ficar lá em rede social falando de doença, de adoecimento, não sei o quê, como forma de prospectar cliente. Sim. Captar. Ai. Será que compartilho com você. Será que é por aí mesmo? Será que não tem outras vias? Sim. Né? Essa aqui, inclusive, pode ser uma de levar a conscientização? Com certeza. Então, assim, infância. A infância não pode ser interditada. A infância não pode ser proibida. Como é que uma criança se desenvolve? Brincando. Qual o papel central da instituição escola nesse papel? Socialização, não conteúdo. Porque começa desde a infância, conteúdização, para depois chegar em Enem e não sei o quê, e começa desde o início do processo, o contexto familiar querendo que o filho seja o melhor. Olha a competição em cena, e não a cooperação. Sim. Habilidades interpessoais. Qual o papel central da família nesse processo? O papel fundamental. E você é pai. O papel fundamental é apresentar a realidade para o seu filho. Não é você proteger ele ao ponto que ele não tenha contato com a realidade, que ele não vai sofrer, que não pode chorar, que já alarma. A superproteção é uma mega fábrica de narcisistas na sociedade. E aí tem uma coisa sendo chamada de era da idiotização. A tecnologia, no seu efeito, entre os efeitos colaterais, promove isso, entre tantos ganhos e tantos benefícios, ainda bem. Se a pessoa não for capaz de pensar, se a pessoa não for capaz de todas as formas de autonomia, e assim, ser humano, meu filho vai ser racional, esse negócio de papo de psicólogo, não sei o quê. Essa pessoa que me fala isso,
ela já está movida pelas suas emoções, das quais ela não tem consciência. Emoções são irracionais, estão na base, não tem como a gente arrancar. Eu costumo dizer que a gente dorme e as emoções continuam trabalhando. Portanto, que a gente sonha. Sim. Né? A racionalidade é essa coisa atual que a gente chama de um modo automático. Eu preciso saber quais os sentimentos, quais emoções, qual estado de ânimo, de humor, qual o meu movimento afetivo. E para isso acabou de ser lançado Fenomenologia da Afetividade, José Paulo Giovannetti, no congresso que eu estive lá na UFMG, que foi um dos meus mestres, né? E ele explorou na conferência de encerramento sobre tudo isso. Então, é fundamental eu ter uma educação que envolve uma visão do ser humano como um inteiro. A fragmentação começa lá. É racional, é conteúdo. O menino e a menina, se tiver muita energia, se for muito dinâmico, já é um possível transtorno, já é um possível diagnóstico, já é um possível medicação nos primeiros anos. Sim. Olha, eu vou usar, não vou ser eufemístico, isso chama drogadição da infância, isso chama psicopatologização da infância. É óbvio que eu não estou falando que não existe, né, transtorno com sinais, com sintomas, que é necessário diagnóstico, tratamento, intervenção e etc. para potencializar ao máximo o desenvolvimento, né, das pessoas. Que inclusive eu gosto do termo que vem lá da socióloga australiana da década de 90, que são pessoas neurodivergentes. Não sei se você conhece esse termo. Claro, né? Sim. Então, diferente. A gente precisa o máximo estímulo, condições favoráveis para ela desenvolver o máximo no mundo dela. E está tudo certo. Então, essa coisa agora, que está virando até moda, você tem TDAH? Porque eu tenho. Você não tem? Não, é bonito você falar que tem TDAH. Ué, como assim? De onde que surgiu esse negócio? Não, você não toma nenhum remedinho? Agora eu tô triste, eu tô estressado. Rodinha de TDAH. Você já marcou o seu psiquiatra? Você tem que ir ao psiquiatra. Então aqui nós temos um fenômeno contemporâneo chamado banalização. E aí eu tenho todas as formas possíveis de banalização, sendo a principal, a meu ver. Né? Então aqui sou eu opinando. A banalização do mal. As relações macro de poder e tal. Então tudo isso que eu estou falando envolve uma visão mais social, uma visão crítica. Tá vendo a importância de psicologia que dialoga com filosofia? Se a gente não pensar criticamente, já era. Você acha que você educando uma criança e oxalá uma meia dúzia, assim como eu sei que você gosta de animais e tem alguns, será que você não vai ser chamado lá na escola e dizendo assim, olha, seu filho está muito agitado e tal, não sei o que, porque gênero massificou, uniformizou. Qual que é a imagem do bom aluno, do bom estudante, se eu tiver essa criança totalmente racional, que não sabe o que é emoção, o que é sentimento, como é que lida, que o filme Divertidamente, né, inclusive o 2 mostra muito bem. Sim. E mostra inclusive que a ansiedade não pode estar no comando, que no comando é para ficar alegria, né, para a gente ter bem-estar e tal. Gente, a gente está criando, a gente está preocupado aí com as máquinas e o impacto disso nas nossas vidas. Mas será que a gente não se torna educadores maquinificando, mecanizando pessoas? Sim. Que não vão se tornar humanas? Se esse processo de violência começar na infância, institucionalizada, não é à toa que a educação infantil, o quanto antes. No momento ali você me falou de adolescência, né? Adolescência não é uma fase biológica. Nunca foi. Eu estou aqui numa visão crítica, histórico, cultural, né? Estou com foco no social. A adolescência surge a partir do momento que tem que aumentar os anos de escolarização, de especialização e etc., para responder à industrialização no mundo, para ter mão de obra qualificada. Aí a gente cria adolescente. Pergunte para os avós, né, se terminava a infância ali 12, 13 anos, o que acontecia? Qual era o caminho? Se a pessoa já trabalhava, se a pessoa ia namorar, casar, se a pessoa ia fazer... Era tudo mais precoce. Isso não é muito longe da gente. Pois é.
Puberdade é fase biológica, que você citou, né? A adolescência, ela se justifica por essa necessidade fundamental. Aí vem, né? Nossa, adolescente, que preconceituosamente a gente chama de aborrecente, como se todos nós não tivéssemos passado por isso. Nossa, que é fase de crise de identidade, desorganização. Essa desorganização é mais da pessoa que está passando por isso? Ou um efeito social? Ou das instituições, a começar da família, que não sabe lidar, que está ali nesse processo, começou lá na infância, do ideal para o meu filho, para a minha filha, que eu não permito subjetivar, eu não permito autonomia. Autonomia é a palavra para a generalização da liberdade, e aí eu tenho o surgimento de problemas desde a infância que vão desaguar numa adolescência turbulenta e numa vida adulta incerta. E que o resultado pode ser exatamente o oposto do que o pai, a mãe, o referencial familiar, dependendo do modelo de família, tanto desejou. Quem melhor fala isso pra gente é a psicanálise lacaniana, né? Nascemos endividados porque sempre haverá um ideal sobre nós. E na nossa realidade de existencialmente constituindo a nossa vida, cabe nós desenvolver o nosso caminho autenticamente. Somos nós os protagonistas da nossa vida. Ter base, ter referencial é fundamental. Tanto é que a falta de referência familiar causa um prejuízo enorme, um buraco que aí depois vem pra gente, né, Luiz? Que é quase impossível e vai ocasionar sequelas, inclusive, para a sociedade, coisas muito delicadas, muito difíceis, muito complexas. Então, assim, eu tenho um enorme movimento de preocupação com a infância. A infância tem que ser vivida com foco no brincar. Mamãe, papai, titi, vovó, não sei o quê, tem que parar a produção minimamente para brincar. A idade de escolarização obrigatória diminuiu exatamente porque a família tem que trabalhar mais, produzir, necessidade econômica, e aí você tem menos tempo para conviver. Esse menor tempo para conviver aqui, afetivamente, é um afeta muito. Afeta demais o desenvolvimento da pessoa. Aí, tá dando trabalho, tá chorando, põe uma tela na frente. Para ficar quieto. Gente, isso chama terceirização, chama uberização. Você não tem relação se constituindo ali com seu filho, com a sua filha. Depois, como é que lá na frente você quer que as coisas funcionem de acordo com o ideal que você construiu? Eu dei tudo. Como eu escuto isso? Eu dei tudo, fiz tudo que estava ao meu alcance. Sentido material. Olha, eu vivi uma experiência muito marcante de que eu estava numa palestra, numa escola particular, pessoas do terceiro ano do ensino médio sobre orientação profissional, né? E aí eu tive uma pessoa de classe média alta, aos prantos, diante da turma, que me surpreendeu e disse: eu trocaria tudo que eu tenho, porque aqui eu sou uma pessoa que minha realidade econômica é tal, eu mal vejo meus pais, eu trocaria tudo para ser como um colega que ganhou bolsa e que tem afeto e presença de mãe e pai. Aos prantos. E ainda virou para mim e perguntou: você acha que eu vou ser alguém na vida? Não. Eu não. Isso me marcou tanto que eu fiquei assim, e agora, quem sou eu para dizer para aquela pessoa? E quem, né, que tipo de ser humano, de cidadão, eu me emociono ao falar disso. E quem sou eu para naquele momento crucial não me colocar diante dessa pessoa que tem esse ato de coragem na frente da turma? Sim. Né? Olha a situação. Né? Mas onde que está o buraco na história? A infância é lúdica, a infância é afeto, a infância é relação. Com a ajuda da escola, com a ajuda da família, dos familiares e tal. A infância não é o robozinho que desde pequeno já tem que aprender língua estrangeira, já tem que fazer isso, já tem que fazer. Sentar na cadeira e ficar um tempão absorvendo. Fazer. E se não ficar quietinho na cadeira é porque tem doença e já precisa iniciar a introduzir a droga. A gente tem muitos estudos científicos falando da psicopatologização na infância, o uso de drogas desde a base, e que ao terminar a infância, hoje 11, 12 anos, na puberdade, você já tem um menor infrator viciado em drogas, que sai
dessas drogas para outras drogas. Sim. É óbvio, repito, eu não estou falando contra diagnóstico, tratamento precoce, diminuir o impacto, melhorar o desenvolvimento, aumento da qualidade de vida, todas essas questões positivamente. Eu estou falando em movimentos de banalização. Sim. Eu estou falando na confusão do que é saúde, do que é doença. Eu estou falando na necessidade de profissionais de avaliações sérias, criteriosas, competentes, diferenciadas, não sei o quê. Eu estou falando para coisas complexas, delicadas, sobre as quais a gente tem que pensar e dialogar bastante. Que fechamento. O fechamento que eu nem imaginava que ia ser maravilhoso assim.